Bora. A gente vai abrir com o Tony, então. Depois o professor. A gente já libera o Tony depois para o treino, tá? Vou começar com o Lanza aqui. Tony, bom dia. Eduardo Lanza, Rádio Pinga Fogo. Tony, primeiro parabenizar pela partida contra o Figueirense, até porque foi o primeiro pênalti defendido por um goleiro do Maringá Futebol Clube na temporada 2025. Queria perguntar para você o seguinte: como que você vê essa diferença de trabalho do Jorge Castilho e agora com o técnico Rodrigo Chip no Maringá Futebol Clube, e o que teve de mudança na forma de trabalho no Maringá Futebol Clube, principalmente visando essa parte final da temporada 2025, pelo menos da primeira fase do campeonato? Bom dia. Fico muito feliz em poder estar ajudando o Maringá. Eu sempre sou um cara que me cobro bastante. Procuro dar o meu melhor todos os dias para que, quando chega no domingo ou no sábado, valendo 3 pontos, eu possa ajudar como tenho feito. A mudança de comando ela é normal, assim. Os atletas são os mesmos. Eu acho que a gente tem que mudar o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de agir, aonde a gente quer chegar, o que a gente quer conquistar. E a chegada do Chip nos ajudou muito, né? Ele fala muito com a gente, ajuda principalmente o extra-campo, né? E assim, a qualidade é a mesma, os mesmos atletas. A qualidade não sumiu, a qualidade está dentro de nós. E assim, a mudança de comando ela nos ajuda a ganhar algo a mais, né? Aqueles que não estão jogando se motivar mais para poder estar dentro de campo. E a mudança de comando ela é normal em qualquer clube, e eu creio que isso, a diferença quem faz somos nós. Tony, bom dia. Maciel para a Rádio CBN. Existe momento no futebol que não é por força nem por violência, é o momento do Maringá Futebol Clube. Eu notei durante a partida você e o Ronald trocando algumas palavras mais ríspidas, mas isso é coisa do futebol, coisa de campo, nem precisa entrar nesse mérito. Mas se entende que o momento é mais de se abraçar e realmente definir, recuperar o moral que o Maringá perdeu no jogo contra o Atlético pela Copa do Brasil? Quando você está dentro de campo, né, dependendo da metodologia que o cara sempre trabalhou, ele quer sempre vencer. Então esse é o pensamento. Então a gente quer sempre vencer, a gente quer sempre conquistar os 3 pontos. Claro que isso não vai acontecer, tem jogos que não vão acontecer. Mas assim, a cobrança dentro de campo ela tem que exigir. Independente se você é amigo, se você é irmão, é pai, mãe. Ali dentro o chicote estrala, como eu gosto de falar. Então assim, eu e o Ronald, a gente é super amigo, a gente é super companheiro de trabalho, a gente se respeita. E ali foi um momento só de uma troca de palavras normais, né? Dentro do vestiário a gente se entende, mas é porque, igual eu falei, é o momento de querer vencer, é um querendo conquistar os 3 pontos a mais que o outro, e tem que ser assim, meu, futebol é assim, futebol não é só flores, não é só amor, não é só passar a mãozinha, a gente tem que ter essa cobrança, tem que ter essa discussão saudável, sem fugir o respeito. Eu acho que isso faz a diferença num time que quer chegar lá na frente. Ô Tony, bom dia, Edivaldo, Rádio Jovem Pan News. Desde a sua chegada, o time não obteve vitória ainda, né? É uma primeira vez que acontece isso na sua carreira? Infelizmente, as vitórias não estão acontecendo. E o que é preciso fazer para vencer esse jogo aí, na sua opinião, difícil contra o Retrô amanhã, que é um jogo decisivo? É uma coisa que eu sempre comento com o Adilson, né? Falei, cara, a gente não venceu desde que eu cheguei. Pode ter certeza que isso eu me cobro pra caramba. Só que assim, eu tenho também que ter o pensamento de que não sou só eu, né? Futebol é feito de 30 jogadores. Não é só os 11 que jogam, não é só o pessoal que fica no banco, é o elenco todo. E assim, não só eu, mas todos se cobram pra caramba. A gente se cobra muito porque a gente sabe que essa falta de vitória nos incomoda. E tem que incomodar, meu. A gente não pode ficar sentadinho, achando que está tudo tranquilo. E assim, a gente tem 3 finais, e a nossa final contra o Retrô é a primeira. Então a gente tem que pensar em vencer de qualquer jeito, de 6-0. A gente tem que conquistar os 3 pontos, que vai fazer diferença não só para a tabela, mas para nós, né? Eu acho que assim, todos os jogadores que estão nesse elenco aqui se cobram muito por isso, a falta de vitória. Então assim, a gente está muito focado para esse jogo, a gente sabe que é um jogo muito importante, não que os outros não sejam, mas assim, final de reta de campeonato a gente tem que saber que essa é a nossa grande final contra o Retrô e a gente tem que fazer os 3 pontos. Bom dia, Tony. Gabriel Pós, da Rádio Maringá Esportes, prazer. Entrando nesse assunto de como é que está o psicológico dos jogadores para esse próximo jogo. A gente fala muito dos atacantes, né, quando as finalizações não entram, como é que fica a cabeça dos atacantes, né, para colocar a bola para dentro, fazer o gol e melhorar o momento. Mas eu sei que é do setor defensivo, como funciona para o goleiro, né, nesse momento de
de turbulência para se motivar, para arranjar confiança e aí conquistar a vitória para o time do Maringá? Lá atrás eu brinco até que a gente sofre mais ainda porque a gente está vendo o jogo todo, mas a gente tenta fazer da melhor forma possível que esteja ao nosso alcance, né? Em motivar, em dar aquele impulsozinho a mais. Mas assim, cara, a gente está trabalhando muito, a gente está criando oportunidade, não é falta de oportunidade, né? Então assim, a gente tem só que se cobrar mais, em chegar lá na frente, ser mais efetivo, lá atrás continuar, assim, dar o nosso melhor para que a gente não sofra gol, porque assim, no futebol, se você não sofre gol, você está muito perto de vencer o jogo, né? Então assim, a gente se cobra pra caramba de não tomar o gol lá atrás, e assim, o gol vai acontecer. Eu creio que Deus está no controle de tudo, né? E assim, a gente ainda tem a possibilidade de buscar essa classificação, né? E a gente tem essa chance. Então assim, está nas nossas mãos, está nos nossos pés, e a gente precisa poder fazer esses 3 pontos contra o Retrô e, se Deus quiser, continuar essa caminhada. Tony, bom dia. Vitor da Rádio Maringá Esportes. No último jogo, teve toda aquela questão de protesto na torcida do Figueirense, que deve ter atrapalhado também um pouco. Daí eu queria, você, como sendo uma figura de muita personalidade dentro do Maringá, sempre gesticulando, falando bastante dentro de campo, eu queria que você tivesse um tempinho agora para falar um pouco da importância do torcedor apoiar, do torcedor ir para o estádio agora no último jogo e também dar esse suporte para o time. E se você puder mandar um recado também para esse torcedor para comparecer ao WD no jogo. Com certeza, a torcida, quando ela nos apoia, até mesmo quando cobra, a gente tem que saber o lado do torcedor também, né? E o torcedor também tem que saber o nosso lado, que a gente está tentando, a gente está trabalhando. Mas assim, o torcedor, ele faz a diferença, né? E teve aquele espetáculo todo da torcida do Figueirense no começo, mas depois veio a cobrança, que é normal, não daquela forma, né? A gente também tem que ter um pouquinho de senso. Mas assim, a gente tem que entender o torcedor que está magoado, que está aqui também querendo vencer, querendo essa vitória. Mas a gente pede mais um voto de confiança, para que eles possam comparecer, para que eles possam nos apoiar. Assim, ele é o 12º jogador, ele que nos incentiva quando a gente está num momento baixo. E assim, pode ter certeza que empenho, dedicação não vai faltar, mas a gente sabe que o futebol às vezes é muito injusto. Mas assim, falta de trabalho, falta de querer, da nossa parte, essa vitória é o essencial e a gente tem nos cobrado sobre isso. Então assim, eu peço que o torcedor compareça amanhã, que faça uma bela festa, que nos apoie do início ao fim e pode ter certeza que a gente vai dar o nosso melhor. Tony, o adversário de amanhã do Maringá Futebol Clube é um adversário que também vem, digamos assim, não sei se é o termo correto, com a corda no pescoço, para usar o português bem claro aqui. O que foi falado do adversário para vocês, principalmente da defesa, e o que esperar da defesa do Maringá Futebol Clube diante de um Retrô que vai tentar ser quase de kamikaze nessa partida? A gente sabe que, não só na Série C, mas no futebol hoje em dia, o futebol se igualou muito, né? Então não tem adversário fácil, não é porque o Retrô está na última colocação que é um clube que é um time que não vai nos dar trabalho. É um clube que tem muita qualidade, tem jogadores experientes, né, que são multicampeões. Então a gente sabe do cuidado que a gente tem que ter, a gente sabe da responsabilidade que é esse jogo, né? E assim, eu falo que o que resulta dentro do campo num jogo é o que a gente está disposto a fazer, né? Então o Maringá está disposto a lutar, está disposto a se entregar realmente para que a gente consiga fazer os 3 pontos. Fechou, Tony. Obrigado. Vamos lá, então, abrir com o Rodrigo Chip, coletiva pré-jogo diante do Retrô. Muito bom dia, Rodrigo. Bom Prazer, dia, Vitor da Rádio Maringá Esportes. Rodrigo, eu acho que como qualquer outro time, o Maringá tem pontos a melhorar dentro de campo. Na última coletiva você também comentou, acabou falando que o psicológico, o ambiente do Maringá é muito bom, mesmo com todo esse ambiente por trás, de a vitória não vir. Então, eu queria perguntar um pouquinho sobre esse extracampo, se o próprio mental dos jogadores você está sabendo lidar, ou se eles mesmos estão sabendo lidar com essa fase difícil, ou se também aí tem coisa para melhorar, se tem coisa para arrumar. Bom, uma das primeiras coisas que eu notei aqui é isso. A nossa capacidade, nosso ambiente é muito positivo. Independente da fase, a gente tem uma leveza no ambiente. Tem pessoas muito boas, profissionais muito bons, a diretoria deixa esse ambiente leve, é claro, com cobrança normal, a gente está num momento difícil, né? Mas não é um momento também que é impossível a gente reverter a situação. Então vejo que os jogadores, apesar das vitórias não chegarem, eles continuam focados, né? E a gente tenta deixar esse ambiente leve no dia a dia.
O futebol já é uma tensão natural, né? Ser jogador já é uma tensão natural, né? Tu luta contra todo um sistema, né? Para ser jogador, né? Para jogar em equipes como Maringá, de alto nível. Então já tem uma cobrança natural, o momento ele não é bom e nós não podemos ficar gerando tensão desnecessária, né? Nós, no sentido todos, né? Tanto vocês como imprensa, como torcida, a gente precisa resgatar essa energia positiva que tanto fez o Maringá ser um clube visado a nível nacional. E o meu papel é esse, conversar com os jogadores, enfim, a diretoria faz um trabalho exemplar, a comissão técnica, a gente se aproxima muito dos jogadores, os jogadores são muito receptivos. É claro que eles se cobram e isso é um processo natural. Bom dia, Rodrigo. Bom Gabriel dia. Posa, da Rádio Maringá Esportes. Prazer Prazer. estar falando contigo pela primeira vez. Obrigado. A minha pergunta vai no sentido do que você enxergou de pontos que o Maringá precisa melhorar. E você falou muito sobre isso na sua coletiva pós-jogo também. Acredito que tenha estudado isso antes de vir para o Maringá. Agora, voltado um pouco mais para o retrô. O que você enxerga que o Maringá tem que focar? O que a gente tem que corrigir para esse próximo jogo contra o retrô? Enfim, o jogo do Figueira a gente conversou um pouquinho na entrevista sobre as perdas de bola na frente da linha. Nossa equipe é uma equipe muito vertical, é uma equipe que joga muito, eu brinco numa nota só, né? Muito agressiva, isso é difícil no futebol, isso é muito fruto do trabalho que foi feito, a cultura que foi criada. E para esse próximo jogo a gente tem que criar alguns padrões de ganho de costa, tentar perder essa bola atrás na linha, que vai ser um jogo também nervoso, é natural. O nervosismo vai existir, então que a gente sofra menos contra-ataques. Então a gente conversou muito com os jogadores nesses últimos dias para ter um pouquinho mais de qualidade na gestão da bola, para a bola ser perdida mais nas costas da linha, para a gente ter um volume maior de finalizações, para o jogo não ficar um bate e volta, né? E que a gente consiga controlar melhor os contra-ataques. Chegou em alguns momentos o jogo do Figueirense, foi um perde e ganha desfreado, e automaticamente isso aí também eleva o cansaço, né? E os nossos jogadores fizeram um jogo com os números de GPS altíssimos, então eles são muito dedicados, são profissionais de alto nível, e a gente vai tentar gerir um pouco melhor. É claro que o campo lá deixa o jogo mais rápido, né? O cenário, a pressão que a torcida do Figueirense estava colocando, a gente acabou entrando um pouquinho nesse clima hostil. Mas a ideia é essa, é perder a bola menos na frente da última linha, já que a gente circula ela pouco, né, pela cultura que a gente quer, o jogo que a gente quer e os jogadores que a gente tem, então que a gente perca ela um pouco mais perto do gol adversário. Rodrigo, bom dia. Edivaldo, Rádio Jovem Pan News. Bom dia, Edivaldo. No jogo contra o Figueirense, o time criou oportunidades, mas sofreu um pouco também, né? Prova disso que o Tony, o goleiro, foi o melhor em campo, defendeu penalidade. Alguns erros individuais, por exemplo, o Luiz Fernando cometeu uma penalidade lá absurda, né, lá dentro da área, claro que tentando ajudar. O Júlio desperdiçou uma chance de gol e outras chances. O que fazer para melhorar esse psicológico? Porque a impressão que a gente tem é que na hora de decidir a coisa tá meio difícil, né? E também eu queria saber de você o seguinte: que situação foi passada do lateral Rafinha, que está no grupo, mas não está jogando, não está sendo relacionado, inclusive começou como titular na competição? Vamos lá, sobre as perdas de gols, enfim, nós criamos. Eu chego para cá, nosso diretor, Thiago, me passa, junto com o trabalho de excelência, nosso departamento de análise, me passa todos os dados, e é impressionante como a gente chega, como a gente cria, muito por conta da característica. Mas vai chegando em alguns momentos que a bola não entra e o fator emocional, o pé ele pesa um pouquinho. Eu conversei um pouquinho também na entrevista coletiva sobre isso, né? O clima hostil, enfim. Os jogadores vão ficando mais ansiosos, isso é um processo natural. E muitas vezes no dia a dia de trabalho a gente vai tentando tirar isso. A minha ideia desde a chegada é fazer muitos trabalhos, muitos cenários de finalização para dar confiança para os jogadores de vários perfis, cruzamento, rupturas curtas, finalizações de fora da área, bolas de quina, enfim, que hoje virou muito normal esses nomes no futebol, para deixá-los mais tranquilos, para deixá-los em condições de, na hora que a oportunidade aparecer, que vai aparecer, porque a gente cria muito, a gente é uma equipe muito vertical, e amanhã vai criar também, que eles tenham essa capacidade de relembrar o que foi feito no treino e tirar essa tensão para a bola entrar. E eu tenho certeza que amanhã isso vai acontecer, eles vão estar mais tranquilos, né? E o gol vai acontecer, e sair ganhando um jogo também é importante, né? A gente precisa sair ganhando o jogo, ir para o intervalo com o placar na frente. Eu acho que isso também deixa o time mais calmo, e nós vamos buscar isso amanhã. Sobre o Rafinha, ele vem treinando, voltou, vai completar 2 semanas, e o jogador está buscando o espaço dele, né? Ele está buscando seu espaço. Hoje a gente não vê perspectiva ainda dele estar na primeira equipe, estamos definindo situações de volta a ser relacionado, mas ele está buscando o espaço dele. Rodrigo, bom dia. Maciel para a CBN. Prazer, Você Maciel. não estava aqui, mas é importante fazer essa retrospectiva. A equipe vinha numa série sem perder de 13 jogos
até o jogo lá em Belo Horizonte contra a equipe do Atlético pela Copa do Brasil, e aí aquele frisson do jogo importante, o time perdeu. De lá para cá, aí me parece que são 13, né, jogos sem vencer. Pela sua experiência do futebol, como é que você explica? Porque tem um jargão que diz que não adianta esticar minhoca que não vira cobra. Então, quanto mais cobra, parece que é pior. É hora de baixar a pressão, de aumentar a pressão? Como que é esse momento? Vamos torcer que a numerologia esteja ao nosso... Vamos torcer, não, vai estar. 13 ganhando, 13 sem ganhar, vamos ganhar amanhã. Nossos jogadores estão preparados para isso, nossa torcida está preparada e merece. Nosso torcedor vai estar amanhã nos apoiando. Eu não sei se vale a pena a gente cobrar excessivamente, vale a pena exaltar essas coisas negativas, né? Eu já falei, o jogador ele tem uma cobrança natural, a família cobra, o empresário cobra, enfim, a nossa diretoria também tem uns perfis de cobrança, né? Eu como treinador eu tenho que ser um cara consciente. Eu cheguei no momento sabendo de tudo isso, pesquisando tudo isso, buscando situações para deixá-los mais tranquilos, mas também cobrando. A gente precisa cobrar para melhoria, principalmente no último terço, melhoria de um jogo que a gente chegue e defina mais no sentido de mais qualidade. Então não sei se tem sentido a gente pressioná-los, e sim acalmá-los e também mostrando que futebol é pressão, é um processo natural. Mas acalmá-los para eles terem mais consciência do que eles estão fazendo dentro de campo. Eles precisam entender isso. Que vai chegar, vamos ter oportunidade, e nós temos que ter a lucidez necessária para deixar o torcedor feliz. Aqui, Eduardo Lanza, Rádio Pinga Fogo. Você que ainda não fez a sua estreia no Maringá Futebol Clube, no estádio Lee Davis. Queria que você comentasse também como que está essa ansiedade para o seu primeiro contato com o torcedor maringaense no estádio e obviamente, tentando buscar essa primeira vitória no Maringá Futebol Clube. Vitória essa que, como bem disse o Ivaldo Maciel, não vem a 13 jogos. Te incomoda um pouco essa pressão, tanto da estreia em casa, a sua estreia, sua primeira participação no estádio Lee Davis, com essa sequência negativa do Maringá? Não, acho que não. Acho que quando você entra no futebol, independente aonde você está, você não pode sentir a pressão, né? Natural que você fica ansioso, é um processo novo, né? A torcida aqui, eu acompanho o jogo contra o Floresta, uma torcida que cobra, uma torcida que quer ver o time chegando, quer ver o time sendo uma equipe vertical, porque nós acostumamos o torcedor. E eu tenho certeza que o torcedor vai apoiar, sabe o momento, vai estar em um grande número amanhã. Eu estou tranquilo, extremamente tranquilo, tenho que ter a lucidez para ver os ajustes, fazer os ajustes necessários, como foi o jogo do Figueirense, que a gente mudou a estrutura e melhorou muito no segundo tempo. Eu tenho que ter tranquilidade, porque o ambiente já está ansioso. Então, se eu entrar nessa ansiedade, eu vou perder a lucidez. Eu tenho que ter lucidez para tomar as melhores decisões e contar que o torcedor nos apoie e tenha noção disso, que ele já vai estar ansioso por natureza e os próprios jogadores também. Rodrigo, para fechar da minha parte, 2 assuntos. Primeiro, em relação à escalação última, haverá mudanças, não, logicamente não vai citar nomes, mas haverá mudanças de peças. E para o jogo contra a equipe do Retrô, é um jogo que o Retrô está brigando para sair e o Maringá está brigando para não entrar na zona de rebaixamento. Fala do adversário e fala dessa situação de escalação. Vamos mudar alguns jogadores, enfim. Sobre o Retrô, é uma equipe experiente, uma equipe com uma das maiores folhas da divisão. Estranha estar nessa situação, estranha. Conversávamos ontem internamente aqui. É uma equipe que vai vir aqui para fazer o jogo da vida, como nós de agora em diante vamos fazer todos os jogos da vida. E uma vitória amanhã nos credencia a olhar para cima. Aí eu acredito que eles vão mudar algumas coisas, um pouco o perfil, tá? Em função da nossa equipe. Eles estão sem 3 jogadores importantes na constituição, principalmente dos duelos de centro. Então nós nos preparamos para isso. E vai ser um jogo difícil, como todos são. Hoje no futebol todos os jogos são difíceis, as equipes se preparam e a equipe que consegue treinar melhor e criar estratégias melhores e modificar os cenários de jogo com mais rapidez é a equipe que mais se aproxima da vitória. Rodrigo, você fez uma estreia fora de casa lá, no clube que você inclusive trabalhou, né? Coincidência ou não, o resultado fez com que o seu ex-chefe, seu ex-superior, o Pintado, perdesse o seu emprego lá. A forma que o time jogou fora, na sua estreia, vai mudar em relação à forma de jogar em casa? É preciso mudar ou não? Até porque o time lá também buscou o ataque, né? Mesmo fora de casa. Eu acho que isso é um DNA, é uma cultura nossa, uma equipe muito agressiva, muito vertical, uma equipe que vai em qualquer momento agredir o adversário, né, nesse sentido. Nós não especulamos, não é uma equipe que especula, é uma equipe que chega toda hora, uma equipe que tem um DNA claro, então independente se é lá ou aqui,
a gente vai buscar essa agressividade. Está na nossa cultura, está no nosso torcedor. Não sou eu que vou mudar isso, longe disso. É claro que alguns ajustes, algumas mudanças, algumas situações estratégicas, elas vão ser diferentes, porque o adversário é diferente. O adversário é diferente, o campo também gera um jogo um pouco mais lento, e nós temos que ter noção disso. Mas nós nunca vamos mudar o que a gente sente de jogo, e refiná-lo cada vez mais, mas agora é um momento de ter tranquilidade, de não trazer muitas coisas para os jogadores, sim dar certezas para eles. Os jogadores têm que entrar em campo com algumas certezas, e claro o que vai acontecer nos 90 minutos. Fechou, professor. Obrigado, tá?